Olá, meu aluno! A aula de hoje vamos falar sobre artigos. Os artigos são uma das classes gramaticais. Lógico, nós temos aí as 10 classes de palavras. Então, o artigo está dentro desse grupinho de 10 palavras. Para você entender e situar você onde nós estamos no português, estamos na morfologia, 10 classes de palavras. Das 10 classes, 6 delas são classes variáveis, tá? Uma delas é o verbo. O verbo ele é uma classe sozinha, porque ele tem um monte de regrinhas dele. Aí nós ficamos com as 5 classes que nós chamamos de classes nominais. Marque lá, classes nominais. As classes nominais se relacionam e nós temos ali o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, tá? E o artigo está aqui nesse meio campo. Então, o artigo ele está dentro desse grupinho de classes nominais e a função dele é muito particular, tá? Por quê? O artigo, a função dele é sempre acompanhar e concordar com um substantivo. Então, ele acompanha um substantivo e concorda com esse substantivo. Posso pensar assim, o artigo é como se fosse um guardião do substantivo. A função dele exclusiva é estar junto a um substantivo. Ele não acompanha nenhuma outra classe gramatical. Sempre ele acompanha um substantivo. Outro ponto importante. O artigo, ele nunca vai estar depois do substantivo. O artigo sempre está anteposto ao substantivo, posto antes. Pode estar do ladinho ou não. Por exemplo, o aluno, o meu aluno, tá? Mas sempre vai estar anteposto. Então, diferentemente de outras classes, por exemplo, eu posso fazer assim, colocar um adjetivo antes ou depois de um substantivo, pronome antes ou depois, numeral antes ou depois. Agora, o artigo não, sempre vem antes. Outro detalhe importante é que as regras gramaticais são bem simples, tá? Que o artigo ele se classifica em definido ou indefinido. Pronto. Acabou o que tem de teoria praticamente do artigo. O que a gente vai ter muito mais regra e vai ser cobrado de você em muitas provas é o uso do artigo. Para que ele serve, o que ele faz, o que ele interfere. Então, o artigo, ele é uma palavra que interfere muito na parte de significação, de semântica, de sentido. A presença do artigo e a não presença, né, ou a ausência do artigo, determinam muito o significado. O uso de um artigo definido ou indefinido também interfere no significado. Por isso que é importante que você entenda. Não adianta você só decorar o artigo, porque ele vai interferir em vários momentos. Concordância, crase. Então, você vai perceber que ele não é apenas decorar. Eu tenho sim a morfologia, mas esse uso dele tem uma importância muito grande para a compreensão, interpretação e muitas vezes a parte da sintaxe também. Então, começando aqui, vamos falar um pouquinho agora especificamente da teoria que nós temos aqui, então. Tá, então, o que é um artigo, tá? O artigo, ele é uma palavra que, vindo antes de um substantivo, já, né, comentei só para reforçar aqui, ó, sempre ele vindo antes de um substantivo, ele determina se nós temos uma maneira definida ou indefinida. E esse artigo, ele pode indicar ao mesmo tempo gênero ou número, para a gente não esquecer aqui, ó, gênero ou número. Número diz respeito a quando nós temos singular aqui, ou plural, então aqui é o nosso número, e gênero, se nós temos um artigo que ele está ou no masculino ou no feminino, tá? Então, o artigo, ele tem essa capacidade de também ter a flexão, tá? Que isso daqui a gente vai chamar de flexão. Então, quer dizer que o artigo, ele também tem flexão, sim. A flexão é a variação que ele possui. Como é uma classe variável, quer dizer que ele possui variação. E variação, nesse caso, é a flexão dele. Agora, vamos para a classificação? Muito bem, muito simples a classificação do artigo. Não tem muito segredo, tá? O artigo, ele pode ser classificado em artigo definido ou artigo indefinido.
Lembre-se de que artigo definido determina de maneira precisa aqui e indefinido determina de maneira vaga. Então, é assim, ó. Quando é maneira precisa, é maneira definida. Por isso que a gente chama de definido, ou seja, os artigos definidos, eles definem e os indefinidos indefinem. É bem óbvio, porque a própria palavra aqui já diz isso, tá? Aqui, de maneira definida, de maneira específica. Já os indefinidos é a maneira o quê? Maneira vaga, ou seja, uma maneira imprecisa, uma maneira mais genérica. Então, veja, eu matei o animal. Eu matei um animal. Cuidado, então, que esse o define o substantivo e esse indefine, generaliza o substantivo. O que você vai cuidar? Então, por mais que você não entendeu, para mim dá na mesa falar o animal, um animal. Não. Aí que não é o que você entende, é o que a regra determina. Se eu usei o animal, eu determinei o substantivo, defini. Se eu usei um animal, eu indefini. Essa é a regra básica. Então, o artigo, quando ele é definido, ele define. Por mais que você... Ah, para mim parece que não. Define. E também indefine. Então, veja que ele vai ter essa função importante. Outro ponto bem importante para você marcar, eu até escrevi aqui na tela, para você anotar aí, com uma dica bem importante em relação aos artigos, tá? Ó, os artigos nunca estão subentendidos. Como assim? Quer dizer que os artigos ou eles estão expressos, escritos, escancarados ou não. Então, por mais que você olhe a palavra assim, paciência. Ah, eu sei que paciência é a paciência. Mas se não estiver escrito o artigo a, eu não vou falar que ele está subentendido. Não. Não existe artigo subentendido. Ou ele está escrito, expresso, escancarado ou não. Guarde esse conceito, porque esse conceito você vai usar lá na sintaxe, em 3 momentos bem particulares. Ó, conceito de que o artigo nunca está subentendido. Ou ele está expresso ou não. Então, você vai usar esse conceito na concordância nominal. Muitas regras de concordância nominal usam esse conceito. Regras de emprego de crase, também você vai usar este conceito. E paralelismo sintático, você também vai usar esse conceito. Não vou nem explicar agora os 3, porque isso é sintaxe. Eu quero deixar agora hoje só a parte da morfologia bem marcada para você, bem explicada. Mas já deixe anotado. O artigo nunca está subentendido. Ou ele está expresso ou não. E isso vai determinar muitas regras de concordância nominal, regras de emprego de crase e regras de paralelismo sintático. Deixa marcado aí que você vai usar isso quando for estudar esses 3 conteúdos lá na parte da sintaxe. Muito bem? Agora, vamos para outra característica que nós temos aqui, outro aspecto, que é a combinação. Eu posso combinar artigos com preposições. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a preposição a, preposição de, preposição em, e o por e o per, que praticamente a palavra preposição, per a gente quase não usa, praticamente não usa mais no português. Então, quer dizer que a gente acaba usando muito o por. Se eu juntar preposição a com artigo o, formo ao. Preposição de com artigo o, formo do. Em mais o, no. Por mais o, pelo. Então, aqui é a junção, tá? Ó, aqui eu juntei o a mais um artigo, juntei e formei. Então, quer dizer que eu tenho ao, aos, a com crase, as com crase, do, dos, dadas, dum, duns, duma, dumas, no, nos, nanás, num, nuns, numa, numas, pelo, pelos, pela e pelas. Então, nós temos aqui, claro, o emprego das combinações. Uma dica importante é assim, ó. Quando a gente trabalha com esse a e esse as aqui, ó, qual é a leitura? Quando tem no masculino, você só junta o a com o e o a com os. Beleza, no português a gente faz isso tranquilamente. Só que, se eu fosse fazer isso com o feminino, ia ficar assim, ó. A, ou ficaria as. Eu não posso, no português, escrever junto. A, as. Por isso é que eu tenho esse a com acento grave
e esse as com acento grave, para mostrar que ali eu tenho 2 vezes a palavra a, tá? Para isso que serve. Então, até tem uma observação aqui, ó. As formas a e as indicam a fusão da preposição a com o artigo definido a. Então, aí nós temos o quê? A crase. E as formas pelo, pelos, pela e pelas é a combinação, claro, da forma per, que é a preposição, que equivale a com por mais o pelo, por mais a pela e assim por diante. Então, nós temos essa combinação aqui. Lembre-se dessa ideia de que o artigo ou ele está expresso ou não. Então, por isso que nesse caso, ó, por eu ter o a e o aas, é que eu tenho emprego de crase ali, tá? Então, nós temos sim muitos momentos. Agora a pergunta, tá, e quando tiver a palavra do, eu tenho então uma preposição. Isso, não só preposição. Aqui eu tenho o de mais o, que é minha preposição mais o meu artigo. Então, veja que se eu tenho do, não vou falar que é só uma preposição, eu tenho a fusão de uma preposição mais um artigo, tá? Juntou ali. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho de casos especiais de emprego, tá? Emprego do artigo. Aqui é o que vem o mais importante que eu considero da aula, que é o uso do artigo. Para que ele serve, como eu uso na prática, que regras eu tenho que perceber, como é que eu faço para entender o uso dele. Porque o artigo não é assim só colocar um oi, ponto final. Nós temos alguns empregos importantes que interferem muito no significado. E isso você tem que saber que existe para quando for ler um texto, opa, esse uso aqui do artigo tem essa função. Eu percebi isso pela leitura que eu fiz. Então, tem que ficar bem esperto quanto a isso. Agora, vamos para a parte, então, da semântica, do significado que o artigo pode trazer para uma frase. Então, olha comigo. Tá assim, ó. Primeiro, é facultativo o emprego do artigo antes de nomes próprios personativos quando a ideia é de familiaridade ou afetividade, tá? Então, por exemplo, o Pedro é meu primo mais velho. Então, veja, ideia de algo de uma pessoa que é da família ou que tem um carinho, né? Ou muito próximo. Então, o Pedro é meu primo mais velho. Eu posso usar o Pedro, mas também posso usar Pedro é meu primo mais velho. Dá na mesma, tá? Como a palavra Pedro já é um substantivo que a gente chama de substantivo próprio, tá? Ó, a palavra Pedro já é um substantivo próprio, que ele está com letra maiúscula, então já tem uma definição específica. Aqui, nesse caso, o uso do o ou não faz diferença, tá? Por isso que ele é o quê? Facultativo. Agora, recomenda-se o uso de artigo depois de ambos. Então, veja, ambos os colegas. Eu não falo ambos colegas, tá? Eu falo ambos os colegas. Ambas as pessoas. Então, e sempre o ambos é plural, né? Então, não tem como ser ambos ou. Então, nesse caso, vai aqui. Uma dica para você é a seguinte, ó, aproveitando aqui, aqui o ambos exige o uso do os, né? Ambos os ou ambas as, tá? Se for aqui o feminino, ó, ambas as. Uma dica é assim, não existe no português cujos, os, cuja, a, cujas, as. Você não usa esse artigo depois de cujo, cujos, cuja e cujas. Então, é basicamente uma regra. Ambos exige ambos, os, ambas, as. O cujo não. Você nunca vai usar artigo depois de cujo, tá? Ó, não se usa artigo depois de cujo. E as variações, tá? Cujo, cujos, cuja, cujas. Então, quer dizer que não usa aqui. Muito bem. Próximo aqui, ó. O artigo encontra-se presente antes de nomes próprios personativos, quando estes estiverem sob sua forma pluralizada. Então, veja, Estados Unidos, não existe Estado Unido. Então, eu tenho que usar sempre os Estados Unidos quando eu for usar um artigo aqui. Eu não posso falar os Estados Unidos. Eu uso os Estados Unidos. Incas, só tem no plural. Então, eu não falo o Incas, os Incas. Astecas, os astecas. E assim por diante, tá?
Então, quer dizer que eu não posso falar assim, os Estados Unidos. Claro que não. Por mais que saiba que eu tenha ali um estado, né? Um estado, um país, mas eu não posso falar os Estados Unidos, tem que falar os Estados Unidos. Porque a palavra Estados Unidos, a expressão, ela só existe no plural, quando eu me refiro ao país. Então, quer dizer que ali eu vou ter que usar os Estados Unidos. Tá, eu posso falar Estados Unidos? Claro que sim, tá? Incas são povos, não sei da onde. Posso fazer. Então, eu posso tanto usar Estados Unidos ou os Estados Unidos. Dá na mesma. Mas o importante é que quando esses nomes aparecem com um artigo, tem que estar o artigo no plural, para concordar com a referência plural, porque são nomes só no plural. Beleza? Muito bem. Aí vamos lá. Emprega-se artigo depois do pronome definido todo, de modo a confirmação de totalidade. Então, por exemplo, ó, por toda a cidade constatamos uma intensa poluição visual. Significa a cidade toda. É como se fosse falar assim, ó, por toda a cidade, é como se fosse pela cidade toda. Então, por isso que a gente fala que é uma noção de totalidade aqui, ó, tá? Agora, se eu não colocar, olha o significado aqui, ó. Toda cidade precisa investir em infraestrutura. Significa que são o quê? Todas as cidades. Então, toda a cidade quer dizer que eu tenho o quê? Todas as cidades, perceba? Aí eu deixo uma ideia plural. Então, veja aqui, o uso do artigo aqui, ó, olha como é interessante. O uso do artigo aqui dá uma noção de totalidade, e a falta do artigo aqui, ó, dá uma ideia de que eu tenho algo plural, tá? E se eu colocar todas as cidades? Dá na mesma. Aí, ó, todas as cidades é a mesma coisa que eu falar toda a cidade, tá? Então, a expressão toda a cidade sem o artigo é como se fosse todas as cidades. Muito bem. Aqui o próximo. Prescinde-se do artigo alguns nomes próprios, indicadores de lugar. Prescindem-se que você não precisa usar, tá? Ou exige ou não exige. Então, por exemplo, a Bahia continua linda. Bahia continua linda. Então, veja que esse artigo aqui, ele não é obrigatório, mas a palavra Bahia admite a Bahia ou só Bahia. Como eu posso falar assim, ó, o Brasil, ou posso falar apenas Brasil, tá? Agora, Manaus é considerado um polo industrial. Veja que a palavra Manaus, eu não falo a Manaus, igual eu falei a Bahia ou o Brasil. Manaus é Manaus. Eu não falo a Manaus. Então, não existe o Manaus, é só Manaus. Como no por exemplo, Portugal. Eu não falo assim, o Portugal. Eu falo apenas Portugal, tá? Se eu falar a Itália vem para cá. Eu posso falar a Itália aqui ou apenas Itália. Agora, Portugal não. Portugal não tem o Portugal. Então, veja aqui alguns nomes indicadores de lugar aqui, eles admitem ou não o nosso artigo, tá? Aqui, olha que interessante, vou deixar em destaque aqui, ó. Há casos em que há uma particularização, e isso aqui depende muito do contexto. Então, por exemplo, ó, quando eu falo para você assim, vou pegar um exemplo aqui, ó. Portugal definiu a data do evento. Vamos supor que Portugal, a gente estava esperando que ele fosse definir uma data aqui. Beleza. Portugal definiu a data do evento. Quando eu falo Portugal aqui dessa forma, eu estou me referindo a Portugal aqui, mas a ideia de Portugal aqui, deixa eu marcar para você, é uma ideia do país mesmo, tá? Da unidade mesmo do Estado, que é o Estado que governa. Eu me refiro à parte, ao Portugal, a Portugal, na sua mesmo origem geográfica, né? Seu ponto geográfico ali, tudo mais. Agora, quando eu falo para você assim, ó, o Portugal contemporâneo é marcado por tradições. Eu não estou falando do país Portugal, por exemplo, enquanto unidade federativa ou enquanto parte geográfica. Eu estou particularizando, ó. Eu quero falar do Portugal contemporâneo. Então, aqui, nesse caso, é obrigatório
o adjetivo aqui, ele exige a presença do artigo. Eu não posso falar Portugal contemporâneo. Eu falo o Portugal contemporâneo. Eu estou particularizando, trazendo uma característica. É como se fosse falar para você assim, ó. Fosse pegar uma frase, começou a redação, você quer falar assim, no Brasil contemporâneo, beleza? Você fala lá, ó, no Brasil contemporâneo. Veja que aqui, ó, eu estou definindo o Brasil. A ideia é definir, por exemplo, um momento, um período. Eu estou particularizando, não é o Brasil de forma genérica. Então, veja, eu falo no Brasil contemporâneo. Posso falar, por exemplo, assim, ó, em vez de colocar esse no, colocar assim, ó, em Brasil contemporâneo? Não posso. Em Brasil contemporâneo não dá. Então, veja que nesse caso aqui, ó, por causa desse adjetivo que especifica aqui, delimita, particulariza, o artigo também se faz presente. Aconteceu aqui, ó. O adjetivo particulariza, o artigo tem que aparecer aqui, tá? Isso é uma parte bem conceitual em relação às partes semânticas aqui. Aí, outro momento importante, ó. Estando no singular, o artigo definido pode, isso não é sempre, tá? Ele pode designar toda uma espécie. Então, por exemplo, a dignidade é uma virtude humana. Então, quando eu falo a dignidade, eu estou falando desse sentimento, dessa postura. Então, não é uma dignidade de alguém, é de forma geral, tá? Então, eu tenho a ideia aqui, é uma virtude humana. Agora, o homem chegou à lua. Quando eu falo o homem chegou à lua, não estou falando só dos homens ou só de um homem. Eu estou falando o quê? Da raça humana, entendeu? Eu estou falando da raça humana. Aqui é uma virtude humana. Então, veja, que eu estou falando que é uma virtude que faz parte da raça humana, ou seja, da espécie. Então, nesse caso aqui, ó, por mais que esteja no singular, ele dá uma ideia de plural, tá? E quando eu falo assim para você, ó, nessa frase, né, do homem chegou à lua, o homem chegou à lua, se eu falo para você assim, o que você entende? Os homens, de forma geral, isso incluindo homens, mulheres, crianças, velhos, a raça humana conseguiu chegar à lua. Então, eu tenho o singular, mas ele indica uma ideia de plural, uma ideia plural, tá? Claro que isso é contexto. Você tem que perceber que, às vezes, o "o" no singular não faz isso. Igual, eu matei o animal, naquela frase que a gente viu antes. Não tem essa função. Então, a ideia de algo plural depende muito do contexto. Fechou? Muito bem. Continuando agora aqui, vamos lá para mais um uso. Para substantivar palavras. Isso aqui é bem importante, porque eu falei para você no início que o artigo ele não acompanha nenhuma outra palavra, não falei? Falou sim, professor Giancarlo. Falou, eu falei. Que o artigo ele só acompanha substantivo. Agora, o artigo ele pode substantivar palavras. O que é isso? Ele pode transformar palavras que não são substantivos em substantivos. Quer ver? Olha só. Para você ver um exemplo aqui, ó. O não proferido pelos pais foi decisivo. Tá, a palavra não, teoricamente, a palavra não aqui é um advérbio, isso na teoria. Só que nesta frase aqui, ó, a palavra não, pela presença desse o, ele é o quê? Uma palavra substantivada, passou a ser um substantivo. E isso você vai perceber com outros momentos aqui, ó, veja só. Devemos nos preocupar com o agora. A palavra agora, teoricamente, também é um advérbio. Há um porém. A palavra porém, na sua origem, é o quê? Uma conjunção. Muito bem. Não entendo o porquê. A palavra porquê, na sua origem, também é uma conjunção. O andar, a palavra andar, na sua origem, é um verbo. Só que nas frases aqui, pela presença dos artigos, nós temos uma substantivação. Então, por exemplo, aqui, ó, com o agora, há um porém, o porquê, o andar. Então, o que fez o artigo aqui, ó? O artigo nesta fase aqui, ó, o artigo
transforma outras classes, outras classes, não classe, né? Outras classes, aqui, ó, em substantivo, tá? É isso que ele faz. Então, a gente chama isso de substantivação de palavras. Isso é muito comum. Então, tem que ficar atento a isso daqui. Maravilha. Também como recurso expressivo, tá? Como assim? Olha só. Estou com uma fome. Eu poderia falar assim, ó, vou até apagar aqui, ó. Estou com fome. Não, mas eu quero dar uma melhoradinha, eu quero intensificar. Nossa, eu estou com uma fome. Então, aqui, você percebe que ele é uma ideia de recurso expressivo, ou seja, ele quer intensificar, uma ideia de intensidade. Então, aqui ele faz essa função aqui. Outro exemplo, para indicar uma posse. Então, olha só. Geralmente, como você tem parte do corpo, então algum grau de parentesco. Enquanto ela chorava, o avô tentava consolá-la. Então, quando eu falo assim, ó, enquanto ela chorava, o avô. A presença desse o aqui, ó, mostra que não é qualquer avô, eu tenho uma definição. E aqui eu sei que é o avô dela, entendeu? Então, a posse aparece aqui. Não sei onde estou com a cabeça. Então, veja, não sei que sou eu, onde estou com a cabeça. Então, a presença desse o aqui, ó, também faz desse a, né? Desse a aqui, mostra que é a cabeça. Aqui eu não sei, né, se é dele ou dela, né? Porque quando eu falo eu não sei, também não defini se é ele ou ela. Então, perceba, eu não escrevi que é dela ou dele, mas você percebe que pelo contexto existe uma ideia de posse aqui, tá? Claro que tudo depende do contexto, nunca se esqueça disso. O contexto faz muita diferença. Aí, para indicar um valor aproximado, olha só, faltavam umas 2 horas antes de começar o baile. Umas 2 horas. Há uns 20 quilômetros pela frente até chegarmos lá. Então, é como se fosse assim, ó, aproximadamente 2 horas, em média, 20 quilômetros, por volta de. Então, nós temos aqui um artigo que indica um valor aproximado. Por quê? Nesse caso aqui, nós tendenciamos a generalização, tá? E aqui você percebe que é o artigo indefinido. Como ele já tem a função de indefinir mesmo, ó, a função dele é indefinir, generalizar. Então, quando eu falo uns 20 quilômetros, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? Então, basicamente, essa é a ideia aqui. O que você percebe, então? Quer dizer que, na hora que eu vou fazer uma regra e vou olhar para um artigo, eu tenho que olhar, claro, que ele tem a classificação, mas o uso dele faz toda a diferença, muita mesmo. Então, não fique refém só da regra pela regra. Entenda que o contexto faz muita diferença. Agora, eu quero resolver com você 2 exercícios. Vai comigo lá a tela, então, a gente poder fazer a resolução aqui, ó. Assinale a alternativa cujo termo destacado não seja um artigo. Então, olha só. Sua função é guardar a bile, guardar alguma coisa, guardar a bile. Aqui nós temos o quê? Esse primeiro aqui é um artigo que acompanha a bile, é como se fosse guardar o estômago, como se fosse assim, tá? Guardar a garganta, mais ou menos assim. Fígado que ajuda a digerir. Opa, tá. Bile aqui é um substantivo. Então, o a é um artigo aqui. Agora, digerir aqui é um verbo. E eu não estou substantivando a palavra aqui, não, tá? Então, ajuda a digerir esse azinho aqui. O que ele é? Ele é uma preposição. Por isso que a gente tem como resposta aqui, claro, essa letra B. É bom ir ao médico para confirmar se é mesmo a vesícula. Isso aqui é um substantivo, então eu tenho o quê? Um artigo aqui. O único tratamento eficaz é a remoção. Remoção é um substantivo, artigo aqui. A vesícula biliar, isso aqui é um substantivo, artigo aqui. Então, a única que nós temos realmente uma preposição, que não é o artigo, é a letra B. Aí, próxima. O trecho a seguir em que o emprego do artigo é equivocado. Está equivocado é.
Ambos os animais são dotados de alguma inteligência. Lembre-se de que ambos os, eu tenho que usar os depois de ambos. Todos os 4 animais de estimação sobreviveram. Todos os 4, realmente, ó. A ideia é que eu estou mostrando que são todos, né? Ó, todos os 4 animais. Eu não posso falar todos os 4, tá? Eu tenho aqui uma ideia bem precisa. C. Os biólogos trabalharam durante o dia. Beleza, né? Ó, os biólogos aqui, tranquilo. D. Entre os animais, há diversos graus de inteligência. Entre os animais, tá tranquilo aqui, ó. Toda a manhã, eles chegavam sempre na hora. Opa, veja que eu quero dizer uma coisa que é uma rotina. Toda a manhã seria a manhã toda, tá? Mas é amanhã. Veja se eu falar assim para você. A manhã toda, eles chegavam sempre na mesma hora. Como se estivesse chegando várias vezes durante a mesma manhã, não dá, né? Então, como é que ficaria aqui, ó? Seria toda manhã. Toda manhã chegavam sempre na mesma hora. Porque o toda manhã aqui sem o artigo, o que ele indica? Todas as manhãs. Maravilha. Então, quer dizer que aqui, ó, o uso do artigo está equivocado aqui. Deveria ser toda manhã para que tivesse lógica em relação à frase aqui. Muito bem. Então, voltando aqui para mim, você percebeu que o artigo, então, não é assim. Aí eu uso de qualquer jeito, como eu quiser? Claro que não. O artigo, ele tem um uso bem específico. Eu preciso ter cuidado quanto a ele. Então, na morfologia, você vai ter a classificação e o uso dos artigos. Fique muito atento a isso, para você saber que o artigo interfere bastante, tanto na parte semântica, quanto na parte de só regra por regra. E tem uma influência muito grande depois na sintaxe em alguns momentos. Então, guarde bem as dicas para você usar isso lá na sintaxe quando você for chegar, então, à parte da sintaxe. Tudo bem? Bom, o que eu quero que você faça o quê? Depois de ver essa aula, revise, veja mais uma vez, faça seus apontamentos, faça seu resumo, tá? Sempre tente olhar com atenção e fazer a sua síntese. É muito bom você resumir, você fazer o seu resumo, que você começa a captar e associar as informações. Então, excelente estudo para você e claro que nos vemos numa próxima aula. Até mais.